O Poder da Autorresponsabilidade, capítulo 1, Como Tudo Começou. E logo aqui ele começa a falar que em 1997 ele estava passando por problemas diversos na vida dele, no casamento dele, ele se sentia um fracasso, ele achava que tudo o que estava acontecendo era contra ele, que o universo estava conspirando contra ele e que ele era um coitado naquela situação, que ele não poderia fazer nada, e ele ficava cada vez mais triste, cada vez pior, e ele se afundava naquela situação, pensando que não tinha solução para ele. E ele ficava pensando, poxa, se as coisas fossem melhores para mim, se eu tivesse mais oportunidades, se eu tivesse mais conhecimento, se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo. Só que aí ele teve um insight. Quando ele caiu em si, ele começou a perceber. Eu percebi que eu me preocupava mais com o esforço do que com a conquista. De modo sistemático, eu não terminava o que começava. Constatei que as minhas atitudes e ações eram intempestivas e sem planejamento. E isso era o que me prejudicava. Entendi, sobretudo, que eu culpava os outros por todos os meus insucessos e desgostos. Ficou claro para mim que tudo aquilo que eu estava vivendo nos últimos 13 anos não eram fracassos, mas sim os resultados das minhas ações e atitudes. Cada resultado negativo era um alerta de Deus para que eu vivesse de maneira diferente, pensasse diferente. Afinal de contas, compreendi com clareza que eu vinha sendo o meu maior sabotador. Eu vinha me fazendo de vítima e tendo pena de mim mesmo. Eu literalmente me boicotava para chamar a atenção e me sentir amado. Por outro lado, fiquei muito fortalecido e esperançoso. Afinal, ficou claro também que eu era o capitão do meu destino, que eu havia conduzido a minha vida àquela situação e que, como o condutor, eu poderia direcioná-la para qualquer outro lugar. E ele fala que o que acontecia com ele é que ele tem muitas crenças limitantes, que faziam com que ele não saísse do canto. E o que são crenças? As crenças são as lentes pelas quais enxergamos a nós mesmos e ao mundo. São reflexo de nossa vivência em família, da moral, dos valores e da ética que nos foram transmitidos durante os primeiros anos de vida. Porém, também podem ser modificadas ao longo de experiências posteriores. Elas são formadas por repetição ou forte impacto emocional. Toda crença é autorrealizável, portanto, as suas crenças determinam os seus resultados. Vocês já perceberam aquela pessoa que ela tem uma crença na mente dela que tudo é mais difícil para ela? Você já percebeu que ela nunca conclui nada? Ela pode até começar, mas ela desiste fácil. No começo ela até tem uma certa empolgação, mas quando chega lá, o negócio fica um pouco mais difícil, ela desiste. Porque ela tem um bloqueio, ela tem uma crença que nada dá certo para ela. Ela fala, ela joga isso e ela recebe isso. O que ela acredita é algo que se transforma na vida dela. Vocês já perceberam também aquelas pessoas que elas têm um complexo de inferioridade muito grande, que elas se sentem rejeitadas, que elas se sentem aquela pessoa que ninguém gosta delas. Vocês já perceberam que elas realmente elas pensam assim e elas se comportam assim, logo as pessoas, mesmo que inconscientemente, já rejeitam, porque elas jogam já uma energia, um clima muito pesado, tipo assim, coitado de mim, falou isso, olhou estranho. O que a gente tem até um versículo em Provérbios que diz o seguinte: assim como o homem imaginou na sua mente, assim ele é. Como diz a Joyce Meyer, de acordo com esse texto, para onde a mente vai, o homem segue. Por isso que a gente precisa tirar essas crenças limitantes e colocar crenças que são poderosas, né? Tem até um livro da Joyce Meyer que se chama Pensamentos Poderosos. Para a gente tirar essa visão de vítima, essa visão de coitadinho de mim e ter uma visão mais ativa na vida e não ser um passivo das circunstâncias. A mente humana é programada. A mente humana é programada e existem métodos para reprogramá-la. A plasticidade neural é a capacidade do cérebro de desenvolver novas conexões sinápticas entre os neurônios a partir da experiência e do comportamento do indivíduo, com determinados estímulos, mudanças na organização e na localização dos processos de informação podem ocorrer no cérebro. É através da plasticidade que novos comportamentos são aprendidos e o desenvolvimento humano torna-se um ato contínuo. Esse fenômeno parte do princípio de que o cérebro não é imutável, uma vez que a plasticidade neural permite que uma determinada função do sistema nervoso central
possa ser desenvolvida em outro local do cérebro, como resultado da aprendizagem e do treinamento. Ou seja, o nosso cérebro não é imutável. Por mais que venha levar um pouco mais de tempo, seja um pouco mais trabalhoso, nós podemos mudar hábitos, comportamentos que já se enraizaram na nossa vida. Existe um caminho, uma tecnologia, uma metodologia para reprogramar as suas crenças limitantes. E aqui a gente vai ver quais são os caminhos e os meios que a gente pode reprogramar a nossa mente e ser uma pessoa autorresponsável. Algo bem de coach, né? É isso aí, ó. Valeu, partiu, galera. Se liga aí.